Olá, que a paz esteja com você. Eu sou a Márcia Portes, psicóloga, e hoje eu vim trazer um tema um pouco diferente para vocês. Um tema que afeta diretamente as nossas vidas, o nosso dia a dia, que é o planejamento. Por que eu vim falar sobre planejamento? Márcia, como que você trabalha com essa questão e por que você está identificando que o planejar é bastante importante para nós? Pois bem, eu sou consultora organizacional também em empresas, tanto da nossa região quanto dos estados, né? E eu já trabalhei em empresas de diversos segmentos, de comércio, indústria, prestação de serviços. E além disso, eu tenho um trabalho muito forte dentro da clínica, né, com psicoterapia. E eu vejo, né, a questão do planejamento como uma falha muito grande, desde do indivíduo, né, que não planeja o dia a dia dele, o que ele vai fazer com o dinheiro dele, como ele vai usar o tempo do dia, o tempo útil que ele tem durante o dia, né? Como que ele vai potencializar esse tempo. Por exemplo, o que está acontecendo no mundo, né? A falta de planejamento com relação ao Covid-19, né? Essa pandemia, isso tudo, quanto isso vem nos afetando? Pois bem, a gente critica muito, né? O outro que não se planeja, o outro que chega atrasado nos compromissos dele e por aí vai, né? Recursos que são jogados para o ralo, né, por falta de planejamento e assim por diante, mas é importante que nós olhemos para a nossa vida, para o nosso dia. A falta de planejamento nos traz muitos problemas. Uma consequência gravíssima que ocorre justamente por conta da falta de planejamento é a ansiedade, né? O quanto nós ficamos ansiosos. Vejam, quando um adolescente, uma criança estuda para a prova, quando ele está preparado para a prova, a ansiedade dele é muito menor, né? O desgaste dele com relação à prova, ao momento da prova, ao dia da prova, é muito menor. Agora, se ele não se preparou, se ele não estudou, se ele não fundamentou melhor tudo aquilo, ele vai ficar ansioso. Então, quando nós não estamos organizados, a tendência é a nossa ansiedade melhorar muito. Ou melhor, ela piora, né? Melhora porque ela cresce, piora porque piora o meu estado, a minha saúde, eu tenho problemas muito grandes com tudo isso. Pois bem, a falta de planejamento faz com que muitas empresas quebrem, muitas famílias se percam, né? Muitos adolescentes adquiram doenças, adultos adquiram doenças psicossomáticas por conta da ansiedade que vai aumentando. E tudo isso, gente, é por conta da falta de planejamento. A maioria, não vamos colocar todas, né? Eu exagerei um pouco, mas a maioria dos problemas que eu encontro no consultório, as patologias que chegam até mim, os sofrimentos todos que chegam até mim no consultório, estão muito relacionadas à falta de planejamento. Nas empresas, as empresas que me chamam, Márcia, eu preciso que você vá até a minha empresa para você ministrar um treinamento de motivação, porque eu vejo que os meus colaboradores não estão motivados, eles não estão atingindo a meta, eles estão perdendo muita matéria-prima e eu preciso potencializar isso tudo, eu preciso que você vá dar um treinamento de motivação. E aí eu chego na empresa, eu nunca dou um treinamento numa empresa sem antes conhecer essa empresa, conhecer os departamentos, entender com os colaboradores o que provavelmente vem desmotivando cada um deles. Então, antes de eu ministrar o treinamento, antes de eu montar o treinamento, eu vou até a empresa para analisar um pouquinho a situação real deles, né? E aí eu identifico que a maioria dos casos, a falta de motivação é a falta de planejamento. E aí isso afeta os líderes. Os líderes atropelam as coisas, não escutam os colaboradores, não observam, não tem tempo de enxergar exatamente o que está acontecendo ali naquela empresa, justamente porque estão agindo de forma desplanejada. O dia é uma loucura, eles não sabem utilizar o tempo de forma adequada, eles não dão prioridade para aquilo que realmente é prioridade. E isso, meus queridos, nós fazemos na nossa casa. Quantas vezes nós chegamos em casa, nós estamos em casa e não potencializamos o nosso tempo?
Veja, eu estou gravando esse vídeo aqui da minha casa, da varanda, dos quartos, né? Eu estou aqui na minha casa. Por quê? Eu planejei que essa manhã, nesse dia, eu gravaria um vídeo para vocês dando algumas dicas a respeito de planejamento. Então, eu planejei estar aqui essa manhã para gravar esse vídeo para vocês. Por que eu prefiro gravar na minha casa? A maioria dos vídeos eu gravo na minha casa. Por quê? Porque eu deixo um tempo reservado para isso. E o tempo que eu estou no consultório, eu direciono mais para os atendimentos, para os projetos, para os treinamentos que eu tenho que montar, para os projetos que eu tenho que montar. Então, eu faço isso mais lá no consultório. Então, assim, eu tenho que ter um planejamento. E esse planejamento, como que a gente faz? Márcia, como que a gente inicia isso? Como que eu faço um planejamento, né? Vejam, é importante, eu vou falar de você, indivíduo, né? Que aí você vai estender isso para a tua empresa. Eu preciso fazer um planejamento para a minha vida, para mim, Márcia. Então, eu faço um planejamento mensal, um planejamento semanal e um planejamento diário. Quanto mais longe é o planejamento do dia, maior a probabilidade de imprevistos, né, de interferências, muito maior. Então, o que eu devo fazer? Eu devo fazer, sim, esse planejamento semanal e diário. E aí, todos os dias, eu tenho que fazer o quê? No final do dia, eu vou checar se tudo aquilo que estava planejado para aquele dia, eu consegui concluir. Eu vou ticar o meu checklist de planejamento daquele dia. Aquilo tudo que eu não consegui cumprir naquele dia, eu transfiro para o dia seguinte. E aí eu pego o planejamento do próximo dia e vejo se eu vou conseguir cumprir tudo aquilo. Então, antes de começar meu dia, antes de eu pisar no chão, quando eu saio da cama, logo de manhã, eu já visualizo o que eu tenho que fazer no dia. Porque eu já estou sabendo, eu vi à noite. Então, é importante eu seguir esse planejamento dessa maneira. Antes de eu levantar da cama, eu já sei exatamente o que eu tenho para fazer. Não pode ser assim, eu vou levanto, tomo café, faço, né, o que eu tenho que fazer ali de manhã e o que eu tenho que fazer hoje mesmo? Deixa eu pensar. Gente, a probabilidade de você esquecer de coisas importantes, de compromissos importantes ou de organizar alguma coisa que você precisa para não ter um problema mais à frente é gigantesca. Então, se você tem tudo anotado, carrega isso num caderno. Eu carrego um caderno comigo. Nesse caderno eu coloco tudo que eu preciso fazer, né? E aí no final do dia eu checo tudo que eu isso eu não consegui. Passo para o dia seguinte para não estender muito o tempo que vai demorar para que eu concretize aquela tarefa. Então é muito importante, gente. Eu quero dar uma pincelada aqui para vocês, uma coisa que está acontecendo muito grave, que é a questão da falta de planejamento com relação a esse Covid. Vejam, eu vi agora no jornal, né, pela manhã, a quantidade de dinheiro nosso gasto com o hospital de campanha foi gigantesca, milhões gastos em hospital de campanha. E o que aconteceu? Não foi usado, não foram usados. Os profissionais contratados para trabalhar nos hospitais de campanha não receberam ainda. Nem trabalharam. Entende? Eu vejo na minha cidade, Campo Limpo Paulista, gente, é de chorar. A minha cidade recebeu mais de 10 milhões de reais para ser utilizado no combate ao Covid. Ninguém viu isso. A gente não sabe o que está acontecendo com isso. Né? Falta de planejamento. Não sei se por querer ou não por querer, não sei, né? Mas o que eu posso dizer é não foi gasto 11 milhões de reais no combate ao Covid, não está sendo gasto hoje. Eu não vejo ações. As ações que eu vejo de combate ao Covid são minúsculas. Minúsculas. Então, isso não justifica esse dinheiro todo que entrou. E onde é que foi parar? Não sei. Onde é que está indo parar? Não sei. Eu só sei que não está indo ao combate ao Covid. Não está, porque os números continuam aumentando, então, e eu não vejo ação, as ações são minúsculas, não dá para contar, né? Então, assim, isso tudo é falta de planejamento, falta de liderança inadequada. Pensa sobre isso. Você tem que ter uma liderança adequada, começando por você mesmo, liderança da tua vida. Lidere a sua vida, planeje o seu dia, lidere a sua vida, diminua a ansiedade que judia de você, justamente porque você não está planejando. Lidere a sua casa, a sua família.
Planeje o que vai ser feito esse ano. Nós vamos passear, não vamos, vamos comprar o quê? Vamos reformar o quê? Enfim, planeje isso em família. Planeje. O planejamento é imprescindível. A minha cidade, infelizmente, eu fico muito triste mesmo com tudo isso que está acontecendo. Um dia desse eu fui ao hospital e o oxímetro usado para fazer a triagem em mim e no meu esposo, no outro dia eu voltei, foi a mesma situação, era o oxímetro da enfermeira, porque o oxímetro do hospital que estava na triagem não funcionava. E mais de 10 milhões entrou na minha cidade para o combate ao Covid. Então aí você vê a falta de planejamento, a falta de responsabilidade, a falta de liderança. Não vem acontecendo. Então, olhe isso para você, veja isso na sua casa, na sua vida. Como você pode planejar, liderar e potencializar os recursos da sua vida. Depois eu vou dar mais dicas sobre isso. Muito obrigada, que Deus te abençoe e um beijo no seu coração. Fica com Deus.